Será que nós, ao entregarmos a nossa vida para Cristo, podemos viver da mesma forma? Mudanças na nossa vida, na nossa postura, no nosso caráter, não são necessários? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando hoje para falar justamente disso. Porque muitos dizem que Deus nos recebe como nós somos, que Deus nos fez assim e nós permanecemos assim. Mas será realmente que Deus não exige de nós mudanças? Será que realmente Deus olha para nós e permite que os erros, as nossas falhas, os nossos pecados permaneçam? Se é para nós continuarmos numa vida de pecado, numa vida de práticas que nos afastam de Deus, por que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós? Portanto, meus irmãos, é sim necessário uma mudança de vida. É sim preciso que nós venhamos a entender que a nossa vida tem que glorificar a Deus, tem que seguir conforme os mandamentos, conforme aquilo que Deus requer da nossa vida. E no livro de Romanos, no capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 9, o apóstolo Paulo nos adverte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Quem está nos dizendo tudo isso que nós acabamos de ler é Paulo, alguém que era zeloso pela lei judaica, perseguidor dos cristãos. Então imagina, nós não precisamos mudar as nossas atitudes. Paulo então se converte e continua perseguindo os cristãos. Ele mataria todos aqueles que o rodeavam, todos aqueles que se convertiam com a sua pregação, e teria que tirar a sua própria vida. A nossa vida, antes de conhecermos a Cristo, é morta pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Dessa forma, a nova vida age a partir dali. A nova vida, o novo sentimento, a nova necessidade age ali conforme a nova vida que Cristo nos dá. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu o evangelista João, nós vemos Jesus falar com Nicodemos e dizer que era necessário que ele nascesse de novo. Um novo nascimento, ou seja, ser gerada uma nova criatura, uma nova vida, uma mudança então de vida se faz necessário. No mesmo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, no capítulo 8, levam a Jesus uma mulher adúltera, que segundo a lei de Moisés, deveria ser morta apedrejada. Jesus então diz: aquele que não tem o pecado, que atire a primeira pedra. Mas a questão não é essa. Se nós não necessitássemos de mudança, por que Jesus, ao todos irem embora, vira para a mulher e diz: ninguém te condenou? Pois nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
Frase semelhante é dita também à mulher do fluxo de sangue. A sua fé te salvou. Ou seja, nós temos que ter uma mudança de vida. Nós temos que ver uma transformação de vida. Nós temos que ter uma mudança completa naquilo que nós necessitamos. Dessa maneira, sim, Jesus nos abraça e nos recebe como nós somos. Mas o Espírito Santo, com o trabalhar na nossa vida, nos muda, nos molda e nos transforma conforme a vontade de Deus. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão está ficando por aqui. Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso, qual a sua reflexão em relação ao assunto de hoje. É muito importante que nós troquemos ideias, experiências, que nós, com respeito, vejamos as diferenças na forma de pensar e de interpretar a nossa vida cristã. Muitas coisas nós temos que alertar que é errado. Outras, as questões interpretativas não alteram a questão da nossa salvação. E para poder viver em harmonias como verdadeiros filhos de Deus, é necessário que essas questões interpretativas venham a ser resolvidas, interpretadas, respeitadas pela singularidade, pela diversidade que Deus nos dá. Porém, em outros pontos, sim, os mandamentos divinos são claros quanto à nossa postura. Compartilhe esse vídeo com aquele que você pensa que pode estar precisando ouvir isso, às vezes está desanimando porque não consegue mudar ou é cobrado demais, para que ele entenda que tudo tem o seu tempo. Está chegando agora, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, venha participar da nossa comunidade todos os domingos aqui no YouTube e também diariamente lá no Instagram. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo aqui é de muito auxílio e possa levar o nosso canal para outras pessoas e também para que você possa receber mais conteúdos falando de Deus, falando da Bíblia, conteúdos sérios que são todos os dias postados na internet. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.